Voltei. Vamos lá, de onde a gente parou. Todo mundo aí na sala? Oi. Firmes e forte. Então vamos lá. Vou voltar no começo, tá, gente? 5 minutos. Um pouquinho. Na educação infantil. Esses 15 projetos podem ser trabalhados de forma rápida na educação infantil, como também você pode escolher trabalhar por um semestre ou 2. Isso depende também muito do interesse da criança e do grupo do qual você está trabalhando. Então, bora pro vídeo, mas antes que eu me esqueça, e a cultura indígena. Quarto tema para ser trabalhado. Ser da família, algo relacionado à participação familiar da criança. E isso é muito importante também para estreitar os laços entre escola ou creche e família. Quinto tema, musicalização. Como o próprio nome já diz, parte da música, né? E o que pode ser trabalhado através da música? Ritmos, cantigas de rodas, brincadeiras e até mesmo instrumentos, né, musicais. De conhecer esses instrumentos musicais, o professor também pode fazer instrumentos recicláveis, né, através de garrafa PET, através de latas, através de canos de PVC. Sexto tema, insetos. Quem são eles? Onde são encontrados? Podemos trabalhar também o medo desses insetos. Há muitas crianças que têm medo de uma abelha, de uma aranha, de uma formiga. Então, trabalhar esse medo que as crianças têm de certos insetos, zangão e entre outros, e principalmente a preservação desses animais, né? Sétimo tema para ser Vamos lá. Vamos lá, o pessoal estava reclamando que estava muito ruim. Vocês estão me ouvindo?
Sim, não, O talvez. vídeo não dá para entender nada. Tá, não, de boa. Eu vou mandar então um link para vocês. E aí também não tem problema da gente ver agora, ver depois, tá? Mas se vocês terem um tema mesmo, definir esse processo do tema de vocês. Estou mandando nos grupos e estou mandando no chat, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente. Um pouquinho, vamos lá. Já mandei no grupo. Já mandei em outro grupo. Fechou. Legal. Todos estão me ouvindo bem? Sim, talvez, quem sabe? Sim. Fechou, Gabi? Sim. Fechou. Gente, vamos lá, vamos voltar ao nosso processo. Vocês já definiram... Kátia, só abre o áudio. Kátia, pode abrir o áudio se quiser falar, tá? Foi um engano, professor. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Já definiram os temas? Como é que vocês estão com o nosso tema? Vamos lá, grupo da Mônica, como é que está com o tema? Luciana. Luciana foi a primeira que abriu. Luciana, como é que está o tema? A Nalva vai falar, professor. Pode falar. Pode falar, Nalva. Lu, fala que eu acho que a minha internet está horrível. Lu, fala então, Lu. É assim, a gente mudou. Tá, me fala o que Nesse vocês... intervalo de café a gente conversou, o grupo. Tá. Eita, não, conversamos não. Geisa. Geisa? Vocês estão tomando café ainda. É que, na verdade, foi assim, professor. A Luciana, ela tinha comentado no grupo, ela deu uma ideia no grupo, e aí a gente acabou não visualizando. Quando a gente saiu para o intervalo, a gente viu, na verdade, eu que vi a sugestão que a Lu deu. E aí eu falei, gente, é legal, é como o professor, tem uma pegada diferente, algo inovador, que é o que a gente trabalhar com brinquedoteca na escola para ajudar nesse processo de alfabetização, de educação, trabalhar alguma dificuldade que o aluno tem, a gente encaminhar esse aluno para a brinquedoteca para, através do lúdico, a gente desenvolver essa dificuldade que a criança está tendo. E aí a gente achou assim, como já tem as meninas que estão nessa pegada do reciclado, por que a gente não fica com a brinquedoteca, que é bem, bem legal de ser trabalhado? Legal. E aí falta a opinião, aí ficou discutindo só eu, a Erika e a Lu, faltam as outras 3 meninas saber se elas estão de acordo. Tá, deixa eu só avisar um negócio pra vocês, gente. Porque a gente conversou no grupo que a gente tem outro trabalho. Então aí acabei confundindo, Geisa, desculpa. Não foi a minha intenção. Que é vários grupos de trabalho, entendeu, professora? Acabei excluindo a Geisa, perdão. Tá, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Se tiver ruim, gente, a minha conexão, vocês falam. É que eu tenho 2 conexões aqui. Quando uma falha, eu passo para outra. Mas essa que eu tô mais devagar. Então, a minha outra já arrumei. Se tiver ruim, eu passo para melhorzinha. Deixa eu só falar para vocês, tá? Nesse processo que a gente está falando. Primeiro, a gente tem que definir, então, o nome do projeto. O nome do projeto, ele tem que ser interessante tanto quanto o projeto. Tá? Por exemplo, Brinquedoteca. Brinquedoteca é um projeto legal, mas o nome não é tão atrativo. Tá? A gente tem que mudar o nome
Mesmo que o foco seja brinquedoteca, não tem problema. Mas se vocês forem pegar, mudar esse nome para um nome mais atrativo. Tá? Porque é um projeto, não tem problema. Depois a gente destrincha que faz parte da brinquedoteca, tal, no conteúdo dele. Tá? E aí a gente tem que decidir, primeiro, o nome. Segundo, lembra que eu falei para vocês, quem é o público que vocês vão atingir? Isso é muito importante. Tá? Então a gente tem que ter essas duas pegadas. O que eu estava pensando aqui com vocês? Gente, o trabalho é meu, tá? Assim, não é de nenhum professor. Então, o que eu também não gostaria que vocês fizessem esse trabalho fora do horário da minha aula, né? O que eu estava pensando em ceder para vocês aí uns 30 minutinhos, no máximo 40 no finalzinho da aula, para que vocês interagissem nos grupos. Tá? Para que vocês interagissem nos grupos e montassem, organizassem esse projeto. O que vocês acham? Professor. Ótima ideia, professor. Fala, Rose. A gente pode falar do nosso grupo, a ideia que a gente teve aqui? Pode sim, claro. A também gente não pensou... mudaram não, né? Não. A gente abraçou o tema que o senhor deu, é claro. A gente eu vi no grupo lá o pessoal jogando umas fotos lá. E a gente pensou no caso, o nosso público-alvo seria trabalhar com a EJA, alfabetização de jovens e adultos, e trabalhar com produtos recicláveis, pintura, artesanato, trazendo para a alfabetização. E seria trabalhar num bairro. Legal. Então, vocês querem trabalhar com educação de jovens e adultos através dessas dinâmicas, desses jogos, né? Isso. Legal. Seria utilizando materiais recicláveis mesmo. Ah, legal. E qual o tema? Agora vem, né? Qual é o tema de vocês? Já tem o público, ótimo, maravilhoso. Né? Reciclar para alfabetizar, né? Olha! Gostei, hein? Parabéns para vocês. Já tem um caminho andado aí. Já fizeram as duas partes. Para quem já fez as duas partes, né, tem um grupo que não fez ainda, e a gente tem um grupo que já se organizou, já montou, né, já está num caminho. O que eu quero para vocês? Então, primeiro passo, qual foi? Alguém pode me falar qual foi o primeiro passo? O nome do tema, né? Isso aí. Qual foi o segundo item? Item 2. Para quem que a gente vai direcionar esse projeto? Legal. Item 3. Certinho. Para quem é o projeto. Item 3. Qual é o objetivo do seu projeto? O que ele vai abranger? Tá? Então, qual o objetivo? No nosso caso, a alfabetização. E conscientizar também, né? Isso. Aí vocês têm que dar o que eu vou dar para vocês. O que eu quero. Tá? Depois a gente organiza tudo num papel bonitinho. Mas o que eu quero? Eu quero um objetivo geral. Tá bom? E 5 objetivos específicos. Tá bom, professor. É até um professor. Oi, Kátia, fala. Esse projeto é a nota da P1? Não. Eu vou ajudar vocês na P1 e na P2, tá? Você é uma pessoa boa. Fala sério, professor. Professor, Fala, pelo amor de Deus, não vai falar que vai valer 2 pontos, né? Por favor. Não. Eu vou fazer um bem bolado com vocês, vai ficar entre a gente, que sai daqui aí complica. Né? Eu vou dar uma notinha a mais nesse projeto, tá? E eu vou lançar na prova perguntas em cima desse projeto de vocês. Ótimo. Tá bom? Por quê? Porque aí eu sei quem fez o projeto e quem está organizando, se montando, tá de boa. Responde isso assim, ó.
rapidinho. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero de vocês? Primeiro item de vocês é tema do projeto. Segundo, para quem se destina. E terceiro, objetivos gerais específicos. Tá? Você já se adianta, que na aula que vem eu vou perguntar sobre isso. Então, vocês já vão se adiantando aí. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou passar agora um conteúdo, tá? Uns 20 minutinhos só, para não ficar... Lembra que a menina falou no começo, né? A aula muito extensa, absorção zero. Então, eu vou passar uns 20 minutinhos de conteúdo para vocês sobre projetos. Depois disso, eu vou dar um tempo para que vocês elaborem e mexam nos grupos aí, tá? Sobre o projeto de vocês. Então, já adiantem hoje, já arrumem tudo que vocês têm, para não carregar isso na semana, para não ter trabalho. Tá? Então, a gente vai começar a mexer com isso. Vamos voltar para a aula agora. Opa. Vamos embora. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para cima. Objetivos, né, do projeto. Apresentar conceitos básicos sobre gestão de projetos, que é a aula basicamente de vocês, tá? Eu digo da nossa aula aqui. Instrumentalizar os participantes para a elaboração de projetos comprometidos com princípios de efetividade, eficácia, eficiência, sustentabilidade e transparência. Vamos lá? O que é um projeto? O pessoal estava perguntando, Jean, né, o que é um projeto? Esforço temporário progressivamente elaborado com o objetivo de criar um produto ou um serviço único, que é o que vocês estão fazendo, ou um produto ou um serviço, tá? Essa é a definição do PMI, tá? Em 2004. Do Kitzel, 2002, ele define o seguinte: empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de tempo e de orçamento dados. Então, lembra que eu falei para vocês? O financeiro do projeto também é muito importante, gente. Eu não vou fazer um projeto de milhões de reais, tá? Porque ele tem, basicamente, um princípio aí limitado também, né? Tem um valor limitado desse projeto. Vamos lá? O que caracteriza um projeto? É temporário, tá? Porque vocês têm começo e fim. Com início e final definidos, mas com resultados duradouros. Ele pode dar continuidade nesse processo de resultados. Possui resultado exclusivo, né? Gerar produto e serviços únicos. Tem uma elaboração progressiva. É desenvolvido em etapas, tá? Depois a gente vai ver essas etapas bonitinho. Diferencia-se das operações. Não pode ser contínuo e exige um certo grau de inovação e mudança. É um instrumento de planejamento. Possui uma relação com as orientações estratégicas da entidade. Lembra que eu falei para vocês? A quem se destina? Né? Uma escola, para quem vai esse projeto? A comunidade? Vamos lá. Por que o projeto em entidade do terceiro setor? Né? Aqui a gente tem até um conceito legal. Para que montar um projeto? O que é, primeiro de tudo, o que é uma empresa do terceiro setor ou uma entidade do terceiro setor? É uma entidade sem fins lucrativos. Tá bom? Para quem se destina, então, se eu vou montar um projeto aqui? A captar recursos, tá? Enfrentar problemas de forma organizada e ágil e prática. Desenvolver novos modelos, laboratório de inovação. Criar bases para novas políticas públicas. Mobilizar o compromisso coletivo. Fortalecer a participação social. Lembrete importante, é imprescindível ultrapassarmos a lógica da dependência.
Tão importante quanto conquistar parceiros financeiros é mantê-los. Não basta elaborar um projeto, é preciso elaborar um projeto viável, possível de avaliação e aprovação. Já vou voltar para vocês. Vamos lá, gente. Eu deixei alguns tópicos ali para vocês, básicos. Todo mundo leu lá, né? Deu para visualizar, não deu? Para mim não deu não, professor, estava travado. Nem para mim, estava travado, professor. Travou para todo mundo? Também. E super Achei que era só embaçado. para mim. Pra todo mundo. Travado, embaçado. Tá. Então tá. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Sim. Legal. Sim. Eu mando depois esse slide para vocês, tá? É como eu falei para vocês, eu estou numa outra internet que é mais devagar, tá? Mas depois eu passo, se eu cortar agora, quebra a aula de novo, eu tenho que voltar de novo. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho para vocês nesse um resumo básico aí sobre esse processo de projetos. Né? Primeira coisa, o orçamento de vocês. Né? A gente vai vir agora focado para o projeto. Quando eu falo em orçamento, quanto financeiramente vocês vão gastar com esse projeto? Tá? Quanto vai sair do bolsinho de vocês para que vocês viabilizem esse projeto? Por exemplo, as minhas amigas falaram lá, Jean, nós vamos fazer com material reciclado. Pô, legal. Tem custo? Vai ter. Por que vai ter custo? Vocês vão, por exemplo, vou fazer um carrinho, né? Vou precisar de linha, vou precisar de alguns outros componentes que não tem lá no processo do reciclado. Mas vocês vão gastar. Eu preciso saber o que vocês vão fazer e o que vai ser gasto com cada subitem. Tá? Então, não é só pegar o material reciclado e fazer, não. Já eu vou pintar, né, as rodinhas, vou fazer um carrinho de PET, eu vou pintar as rodinhas, tal, não sei. É custo, né? Vocês vão precisar de tinta para pintar as rodinhas, pincel, tudo isso. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. Aí eu preciso saber o que vai ser gasto, o que vai ser tudo isso tem um custo, tudo isso tem um valor, tá, gente? Eu preciso saber de tudo isso. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa, né? Além disso, quais os materiais que serão utilizados, mesmo tendo valor. Então, por exemplo, eu estou colocando das meninas que vão trabalhar com reciclado, que já estão com uma ideia, né? Então, qual o custo disso? Que materiais vão trabalhar? Garrafa PET, rolinho lá de papel higiênico, né? Aqueles rolinhos. Eles vão trabalhar. Preciso saber desse material. Tá? Então, valor, tá? E tipos de materiais a serem utilizados. Isso é um contexto. Lembrando que eu falei para vocês lá no início da aula, gente, e quando eu monto um projeto, o que eu preciso? Eu preciso, na realidade, de alguma coisa que chame a atenção do aluno. Lembra que eu falei lá no início? Então, não o projeto em si, tá? Quando eu começar a mexer com eles, com esse processo do projeto, vai ser um processo de reciclado para alfabetização. Eu vou só colocar isso. Não tô colocando que seja o projeto de vocês. Mas vai ser um projeto de alfabetização, por exemplo, para alunos do EJA, legal, tá? Mas espera aí, como isso vai atrair a atenção desses adultos nesse processo? O que tem de diferente para atrair a atenção? O que eles vão fazer para atrair a atenção desse pessoal? Por isso a ideia do artesanato, professor, porque geralmente é um público adulto e isso atrai artesanato, pintura, talvez atraia um pouco a atenção deles. Mas é que tá, eu concordo, acho super legal. Mas que tipo de artesanato vocês vão fazer? Porque, por exemplo, nem todo artesanato vai ser útil para eles, para venda, por exemplo. Porque qual é o contexto de vocês, pelo que eu entendi, tá? Vocês vão pegar o pessoal do EJA, vão fazer artesanato. Pô, legal. Né? Aonde vai entrar o processo de educação? Porque é o foco de vocês, tá?
dentro do projeto? Onde vai entrar o processo de educação nesse projeto? Aí a gente precisa pensar ainda, professora, elaborar algumas ideias, ver o que vai caber, o que não vai, por onde começar. Posso falar, Rose? Rapidinho? Claro, Nina. Professor, então, a Rose deu a ideia desse artesanato, né, com a parte da alfabetização, na parte de como aprender a somar um valor, a dar um troco, essas coisas assim. Não sei se é isso se é a ideia da Rose. Vocês precisam... Exatamente isso. Né? O que acontece, gente? Trabalhar o português e a matemática. Vocês vão trabalhar, então, educação financeira dentro disso. Pode ser. Isso eu quero a gente tem... Professor, a gente precisa, como dizer, resumir, fazer apenas... como é que eu posso dizer isso, meu Deus? A gente pode abranger outras áreas, por exemplo, trabalhar a alfabetização de forma geral, trabalhando consciência do aluno também em relação ao corpo, em relação ao meio ambiente, em relação a essas coisas, ou ficaria muito extenso? Muito extenso. É legal vocês focarem numa linha. Entendi. Tá? Ou não tanto como vocês estão falando agora. No máximo 1, 2 itens, né? Então, dentro a gente do poderia processo. restringir ao português e matemática mesmo. Legal. Vocês estão vendo que o projeto, ele parece ser fácil, mas ele não é tão fácil assim. Né? Quando a gente começa a pensar e colocar o projeto no papel, a gente começa a ver que ele tem certos subitens que não são tão fáceis. Né? É por isso que eu falei para vocês, deixar o tempo para vocês pensarem e começar a discutir nos grupos, né? O que vocês que já tem uma noção, né? do que seja o projeto em si, mas que vocês sentem e comecem a ver o que vocês querem nos grupos. Não, vamos seguir esse caminho, vamos seguir outro caminho, vamos fazer um outro projeto. Lembrando, gente, que quanto mais vocês colocarem tendências novas, tá? E não ficarem com as antigas e limitando a cabeça de vocês, mais vocês vão atrair essas pessoas para os projetos de vocês. Tá? Por exemplo, um exemplo, Escola da Família. Né? Eu tenho a grande maioria que está aqui da sala trabalhando na Escola da Família. E aí eu coloco para vocês assim, nós vamos fazer uma atividade de reciclagem na Escola da Família. Meu, é difícil vocês captarem as pessoas para fazerem isso. Né? Aí, vamos lá. Vamos mudar o foco. Presta atenção comigo. Reciclagem de produtos usados, né? Olha só o tema do meu projeto. Vocês acham que isso vai atrair muito adulto para o meu projeto? Agora, se eu colocar lá como ganhar dinheiro, estou só colocando, como ganhar dinheiro utilizando produtos reciclados. O que vocês acham? Vocês acham que atrai adultos para o meu projeto? Com certeza. Vocês estão entendendo que eu quero focar? Assim, o título de vocês e o que vocês querem trabalhar, é óbvio. É óbvio que quando vocês estiverem trabalhando com isso, vocês vão trabalhar vários contextos pedagógicos. Né? Vamos trabalhar, posso trabalhar o conceito de renda financeira familiar, matemática financeira, por exemplo, né? Com esses alunos. Então, eu tenho vários contextos que eu posso trabalhar com esses alunos. Se eu conseguir trabalhar o meu projeto com um tema bem atual, vamos dizer assim. Né? Porque o jeito de a gente estar na crise aí, o que tiver de novidade financeira para que esse pessoal venha, né, a ganhar dinheiro, é óbvio que eles vão participar do meu projeto. E é isso que eu quero que vocês coloquem. Por quê? Porque, como a minha colocou lá, vamos trazer para a comunidade. Pô, show! Achei super legal trazer isso para a comunidade. Né? Você focar a sua comunidade através disso.
Então, eu tenho que ter um chamariz, um contexto para que essas pessoas venham para o meu projeto. Tá? Então, o tema do projeto de vocês também tem que ter essa abrangência, onde as pessoas escutem ou leiam o tema de vocês e se acham motivadas a participar do projeto de vocês. Então, o tema em si é muito importante para vocês, para que vocês comecem a trabalhar com isso. Tá? Então, já focaram quem é o público, já focaram um tema, qual o objetivo geral, qual o objetivo específico. Pô, você já tem o projeto basicamente montado. Aí é só mesmo redigir o processo. Tá? Mas se vocês têm esses itens, esses 4 itenzinhos, já tem o projeto montado. O negócio é montar os 4 itenzinhos. Né? Que aí complica muito. Perguntas, pessoas, podem falar. Professor, fala. Na parte que você falou do orçamento e quais materiais, entra no projeto redigível? Eu tenho que digitalizar, eu tenho que informar essas questões dentro da execução, que eu tenho que também pensar nessas questões. Então, você tem que pensar. Consigo entender? Mais ou menos deu uma cortadinha. Mas eu consegui. Né? Assim, você vai ter que, na realidade, tudo isso de custo vai entrar no projeto. Tá? Ele vai ter uma linha chamada valor financeiro. Tá? Então, isso vai entrar no projeto também. Então, tudo que você for colocado ali, por exemplo, se eu vou trabalhar reciclagem, né? Então, garrafa PET. As garrafa PET serão trazidas pelos alunos. Tá? Não vai ter custo. Né? Mas, por exemplo, tinta, cordão, giz de cera, lápis de cor, o que seja, que vocês vão trazer, né? Porque as pessoas que vão participar do projeto de vocês não tem grana, vamos pensar assim, não tem dinheiro. Né? Então, eles têm que trazer só produtos reciclados. Ou, se vocês tiverem também, vocês levam, eles não trazem nada. Né? Então, tudo isso vai levar um custo para vocês. Né? Vocês não estão aqui para gastar dinheiro, a gente já começa nesse processo. Pode falar, Nova. Outra pergunta. O que exatamente a gente tem que deixar bem claro no nosso objetivo geral? A que se trata do seu projeto? Por exemplo, eu posso, deixa eu chamar... Qual o objetivo do teu projeto? A que se trata o seu projeto? Qual o foco? No caso, da brinquedoteca, desenvolver metodologias que venham facilitar a ferramenta de aprendizagem no processo de alfabetização e letramento? Pode ser. Eu tenho que ver, na realidade, qual é o foco de vocês, assim, né? Qual o tema de vocês direitinho e tal, para definir o objetivo. Porque sem tema não tem objetivo. Entendi. Entendeu? Então, porque assim, a gente quer trazer algum tema que esteja correlacionado com a brinquedoteca. É igual você falou, tem que só achar um tema que fique atrativo. Então, a gente só precisa isso. A gente precisa só encaixar, eu acho, se as outras 3 estiverem de acordo, né? Encaixar alguma coisa que torne atrativo em cima da brinquedoteca. Mas, por exemplo, vocês vão trabalhar a brinquedoteca em que sentido? Porque quando eu trabalho a brinquedoteca, eu tenho vários segmentos. Eu posso trabalhar psicomotricidade, eu posso trabalhar cognição da criança, eu posso trabalhar alfabetização, eu posso trabalhar vários itens dentro desse processo. O que vocês querem trabalhar dentro da brinquedoteca? Fala, Lúcia. Professor, então seria ajudar os professores no processo de alfabetização dessas crianças. Mas automaticamente, uma sala de brinquedoteca, você vai trabalhar tudo. Você não vai. Tudo bem que no projeto vai estar só o foco de ajudar os professores na alfabetização. Mas automaticamente, uma sala de brinquedoteca não vai ficar restrita só a isso. Sim. Mas qual é o foco primário de vocês? É que você trabalha outras coisas, concordo. Né? Mas qual é o foco principal? Porque você tem que ter um foco principal.
ajudar os professores no processo da alfabetização das crianças. É que assim, vamos lá, vocês não vão ajudar, porque vão trabalhar diretamente com as crianças, correto? Dentro do processo. Então, vocês não vão ajudá-los. Não entendi a pergunta. No caso, seria desenvolver o Na processo verdade, de aprendizagem? Na verdade, eu acho que seria criar brinquedos concretos para ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Ou no processo de alfabetização. Porque vocês vão construir brinquedos dentro desse processo? Não. Sim, né? Na verdade, a ideia é criar uma sala de brinquedoteca na escola. Era isso que eu ia falar. Pelo que eu entendi, então vamos lá. Quando Quando vocês caracterizam a brinquedoteca, eu tenho vários, por isso que eu estou falando para vocês, eu tenho vários segmentos, né? Vocês podem construir brinquedos igual as meninas queriam fazer lá no princípio. Eu posso trabalhar já com os brinquedos já, por exemplo, eu conheço brinquedoteca que não tem brinquedo reciclado, tá? Ele já traz a brinquedoteca toda montada, já com brinquedos mesmos educativos, brinquedos de alfabetização, jogos de alfabetização, não brinquedos, jogos de alfabetização. Está tudo montadinho. Não tem nada reciclado, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eles vão trabalhar a alfabetização, tá? De que forma? Através dos jogos, porque a brinquedoteca também não é só jogos. Eu tenho a parte da ludicidade através da teatralização, do teatro. Vocês estão entendendo? Eu tenho vários contextos dentro da brinquedoteca que envolvem vários subitens. E aí eu preciso saber o que vocês querem em si dentro da brinquedoteca. Quero alfabetizar? Tá, legal. Queremos, ótimo. Mas em que segmento da brinquedoteca vocês querem alfabetizar? Através do teatro, através dos jogos educativos, através do processo de literatura, porque a brinquedoteca também tem a parte dos livros, né? Vocês estão entendendo? Eu tenho vários segmentos da brinquedoteca que eu posso trabalhar. Tá? E é legal, por que não focar tudo? Mas a gente queria focar tudo, porque é um contexto muito abrangente. É muito extenso, né? Vocês estão entendendo? Não sei se vocês estão me compreendendo. Eu não quero podar vocês. Não, estou entendendo, mas não, sim, eu entendi. Mas a gente fica limitado no projeto na questão da alfabetização, jogos para auxiliar essa alfabetização. Mas só que esse projeto pode crescer ao longo do caminho desse processo? Pode. Só que lembrando que é o seguinte, o projeto ele tem para ser projeto, ele tem um item. Qual é o item? Ele tem que ter começo e fim. Tá? Então, eu tenho que ter uma data de início e uma data de término. Posso começar em janeiro e terminar em dezembro? Pode. E aí eu faço eu reavalio por que ele tem que ter começo e fim? Porque ele é um ciclo. Eu avalio, reavalio e renovo ele. E aí o ano que vem, por exemplo, eu inicio de novo, com começo e fim, com reavaliação dele, aonde aí eu posso trocar. Por isso que o projeto ele é legal, que ele pode ser reavaliado, ele pode ser refeito. Tá? Então, eu complemento ele. Tem esse contexto também. Tá? Ele não é um contexto duradouro de 5, 10 anos. Não. Eu tenho que ter um contexto curto nele. Por exemplo, uma campanha publicitária é um projeto. Tá? Ela tem um início e um fim. Por quê? Porque aí a pessoa vê se deu resultado ou não aquele comercial. Beleza, então bora pro grupo discutir, meninas, o que a gente vai fazer. Então, fechou. Luciana já deu tapa, bora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês, então, mexerem com isso. Tá bom? Eu tô no grupo de vocês, qualquer dúvida pode mandar que eu tô no grupo e eu respondo. Ô, professor, de não, novo. pode falar. Não sei, pensa em qualquer um outro projeto e aí o senhor me fala mais ou menos só uma linha de raciocínio para me pensar nos 5 objetivos específicos. Tá, eu vou pensar no das meninas. Ótimo, pode ser. Tá bom? É que é sacanagem que eu vou dar o bagulho para elas de brinde, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Depois você tem que contribuir também com o nosso, senão... Exato, por que você não pensa no nosso, professor?
Oi? É porque o dela já tá terminado, né? Vamos lá. A gente pode sair, então, professor, e você passa só Não, para pode ela. ficar, eu tô zoando. Fica à vontade. Eu tô Não, zoando. a gente também tem que saber quais são esses tipos de objetivos que ele quer que a gente Gente, especifique. ó, presta atenção. Não sou Esse é eu outro que tema, quero. professor. Eles têm que constar, porque quando vocês montarem o projeto, isso vai ter que ter, entendeu? Então, vamos lá. Qual o objetivo primário? Vou perguntar para vocês e vocês respondem melhor. Qual o objetivo primário de vocês? Geral. Pelo que eu entendi, o objetivo geral seria alfabetizar. Um dos objetivos específicos que eu pensei seria ensinar a matemática. Vamos lá. Objetivo geral, alfabetização dos adultos através de produtos reciclados. Objetivo geral. Tá? O que é objetivo geral? É para que o meu projeto se destina, para que ele é feito? Ele é feito para isso. Tá? E dentro desse segmento, dentro disso, o que vai trazer para o meu aluno do EJA? Vai trazer um auxílio na matéria de matemática, um auxílio na parte de matemática ou de português, por exemplo, um objetivo específico. Vai trazer também... A conscientização, né, professor? Oi? Posso falar um, professor? A conscientização, Posso falar né? um Também. Conscientização no processo do meio ambiente, reconhecer os materiais reciclados. Isso aí. Tá, já marquei aqui. Mais ou menos já isso, marquei né? aí. Tu tá esperta, hein? Então segue Já mais tô ou menos. fazendo o objetivo já. É que todos os específicos, eles estão linkados ao geral. Todos É isso estão que eu dentro queria do geral. entender. Entendi. É igual no plano de aula, gente. Não tem um objetivo específico para o plano de aula, não mas tem vários outros objetivos. Então, é isso que eu queria entender, porque assim, há uma diferença um pouquinho, mas porque assim, no plano de aula, os objetivos específicos é como eu vou fazer para que eu consiga atingir o objetivo geral. E aqui no projeto é o que vai beneficiar, não é isso mais ou menos, professor? Na verdade, assim, basicamente, se vocês pensarem, é a mesma coisa. É a forma que eu coloquei que tá diferente. Por exemplo, o meu objetivo geral. O que está contido dentro de geral? Né? Então, está contido, por exemplo, um exemplo, tá? Noção espacial do meu querido aluno, um exemplo, tá? E aí, é um outro contexto, se pensar, a noção espacial, o que ele vai trazer? Vai trazer isso, vai trazer um exemplo, tá? A noção espacial vai trazer a amplitude de movimento desse cara, tá? Então, é só a forma de colocar, mas basicamente é a mesma coisa. Mas assim, pelo meu entender, é igual, mas que muda. É a forma de se colocar, na realidade. É a forma de se colocar, é isso que muda. Tipo, o plano de aula é o que vai beneficiar, o que eu estou desenvolvendo em cima do meu projeto. Por exemplo, o teu plano de aula, né? Por exemplo, vamos lá. Não alfabetizar, que alfabetizar fica muito... Eu vou colocar uma da parte de educação física. Desenvolver na criança a motricidade grossa, ou melhor ainda, motricidade fina, tá? Vou colocar um exercício. Desenvolver na criança a motricidade fina, tá? Quais são os específicos? Os específicos fazer com que a criança aprenda a pegar no lápis, fazer com que a criança tenha uma noção espacial, fazer com que a criança saiba desenhar, porque tudo isso está contido no objetivo geral de vocês, está contido no tema, na habilidade que a criança vai desenvolver. Mais ou menos? Mais ou menos. Entendi. Não, Professor, deu para entender, sim. Deu para entender claramente. Fala, Lé. então a gente fica até os objetivos, é isso? Só isso. Trinchar os cinco específicos. É isso que eu quero com vocês. Mas é legal disso, por quê?
porque aí na próxima aula a gente já bate os objetivos. Ah, não bateu. Aí eu volto, não bateu por isso, por isso, por isso. Tá? A gente começa a garimpar todo esse processo. Quando tiver bonitinho, aí a gente aí a gente entra no projeto. E a montagem dele, que não é tão... Professor... Fala, Lê. Apresentação de palestras e vídeos sobre o assunto cabe no objetivo ou é metodologia? Aqui é na metodologia. Porque é o modo que você vai fazer o teu trabalho. Entendi. Tá bom? Tudo como você vai fazer o seu trabalho é metodologia. Tudo que você for fazer, de que modo, é metodologia. Ok. Professor, fala, Rosa. Essa parte do valor financeiro que o senhor falou, a gente poderia pensar em trabalhar com doações dos materiais? Até pode, mas vai ter que ter um valor de custo nisso ainda. Vocês podem até colocar na metodologia lá, né? Será doado a entidade ou será doado ao projeto todos os produtos, mas tem que ter o valor de cada produto. Tá. Isso pode ter metodologia, mas o valor, infelizmente, tem que custar. Por quê? Pode doar os brinquedos para a nossa brinquedoteca, o nosso projeto. Que assim, gente, quando a gente fala em brinquedoteca, igual a faculdade tem uma. Tá? Quem até atuava muito com isso era o Lucas. Vocês devem conhecer o Lucas. Né? O Lucas, que ele ficava muito em cima da brinquedoteca na faculdade. E aí o que acontece? Tinha muito brinquedo das outras turmas reciclados. O que aconteceu com os brinquedos? Voltaram da onde vieram. O lixo. Né? Então, assim, eu achei, Jean, falando, eu achei que não foi legal. Né? Até com os alunos que montaram, fizeram, organizaram tudo isso. Né? Mas assim, não é culpa nada da Paula, a culpa é assim, é bem diferente do processo, porque eles reorganizaram toda a brinquedoteca. E aí dentro dessa reorganização não tinha brinquedos reciclados. Esse ano eu não sei como é que tá, o ano passado também não vive isso. Mas aí é que tá. Né? Quando as pessoas veem o brinquedo reciclado dentro da brinquedoteca, elas caracterizam como lixo, infelizmente. Ela só é atuante no processo de como fazer na hora, ali, montagem e tal, né? Mas depois que ele está montado, assim, infelizmente tem esse processo das pessoas não darem valor por ele ser reciclado. Não sei se vocês estão entendendo o meu pensamento. Tá? Então tem esse problema, infelizmente. Ale, libera o áudio aí. Não, só pensei alto, deixa quieto. É complicado. Eu senti muito, porque eu estava com o Lucas e com a professora que coordena a brinquedoteca, né, até no processo de que eles estavam arrumando e tal. A gente até sentiu muito em descartar esses produtos, né, esses brinquedos. O Lucas até falou, pô, a gente vai jogar fora, cara. Né? É complicado, o pessoal veio, maior trabalho para arrumar, para fazer, né? Eu falei, Lucas, é complicado. Mas, por isso que eu falo para você. Se tivesse uma brinquedoteca numa escola para ser enviado esses brinquedos, ele ia ser utilizado, não ia pro lixo. Sim. É que assim, gente, quando a gente fala em brinquedoteca, né, a gente tem a brinquedoteca, ela é bem ampla. Vocês vão ver que a professora Paula, acho que a Paula está dando uma brinquedoteca para vocês, não está dando? Né? Eu acho que assim, é bem complicado quando a gente fala de brinquedoteca. Né? Se você for, por exemplo, no hospital, você não vai ver um brinquedo reciclado. Por isso que eu falei para vocês de reciclagem de brinquedo. Se for numa brinquedoteca hospitalar, dificilmente vocês vão ver brinquedo reciclado. Até que não pode, porque higienização, tudo isso, entendeu? Tem toda uma pegada diferente. Depende, por exemplo, tem brinquedoteca de faculdade,
Também não tem um brinquedo reciclado. A galera só atua com um brinquedo comprado, né? Industrializado, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente tem que ver muito esse esquema da pegada do brinquedo reciclado. Tá? Igual as meninas estão fazendo lá embaixo. O que elas estão fazendo não é o brinquedo reciclado, sim artesanato para rendimento, para renda financeira familiar. É uma outra pegada. Tá? Então, assim, vale, né? Porque a pessoa está pegando um produto e transformando isso em verba financeira. Até uma outra pegada, um outro contexto. Agora a galera monta um carrinho, por exemplo, vou montar um brinquedo com pet. Pô, legal para a parte motora da criança, trabalhar com isso, furar, rosquear, é muito legal, né? Mas aí, o que esse brinquedo vai agregar à brinquedoteca? Pergunto para vocês. Não é agregar a habilidades, a competências da criança na hora de se fazer, mas sim o que esse brinquedo vai agregar à brinquedoteca. Vocês estão entendendo o meu pensamento? Mais ou menos. Vamos lá. A minha amiga, a Nava, entendeu, mas ela fez sem cabeça. O que ele vai agregar, por exemplo? Esse brinquedo vai ficar lá parado e aí a próxima criança que vai brincar com ele, como é que a professora vai trabalhar esse brinquedo com ela? Vocês estão entendendo? Tipo assim, vou puxar o carrinho. Porque a criança que fez aprendeu, mas a criança que vai brincar, será que ela vai aprender tanto com a que fez? Vocês estão entendendo valores diferentes para o mesmo brinquedo? Né? Então, por isso eu falo, o que ele vai agregar para a brinquedoteca? Porque já está feito, está lá. Outra criança que vai brincar, ela não vai ter o mesmo prazer de atuar com esse brinquedo, porque aquela que fez tem mais prazer. Né? Porque eu montei o brinquedo está bonitinho, então vou brincar mais com ele, eu sei como é que faz isso. E aquela que está chegando agora, que o brinquedo já está pronto. Eu sei que não é a minha área, né? Que é a minha área que eu digo assim, que não é a minha matéria. Mas a gente tem que pensar nisso também. Né? Agregação de valores ao brinquedo já feito. É por isso que eu falei para vocês, vai jogar fora? Vai jogar fora. Eu acho que uma sacanagem um brinquedo feito, por exemplo, um carrinho, alguma coisa que... Um jogo é diferente. Se eu monto um jogo para a brinquedoteca, todo mundo aproveita. Indiferente se for feito agora ou depois. Mas um brinquedo feito de material reciclado, será que a criança vai dar tanto valor àquela que fez o brinquedo? Se vocês estão me entendendo. São conceitos diferentes. Fala, Luciana. Eu entendi, mas já tive outra ideia. A criança monta ali, aí você no final do ano junta tudo aquilo que foi criado e doa para as crianças. Dá pra... Mas é isso que é legal. Você doar para a criança. Na verdade, a criança que fez, leva e vai brincar em casa. E não ficar ali na brinquedoteca. Que foi o erro que teve. Entendeu? Eles fizeram e ficou ali na brinquedoteca. O que acontece? Quando a pessoa vai ver aquilo, pô, é lixo. Né? Porque o foco de montar e de fazer é uma coisa. O foco de brincar e trabalhar em cima disso é um outro contexto. São contextos diferentes. Na verdade, tem que ter um olhar de afetividade, né? E não é todos que têm esse olhar. Já bate o olho e acha, reciclável, é lixo, não vê utilidade. Então, é um olhar mais aguçado. Mesmo. Gente, vamos fazer o seguinte, senão vocês não terminam um projeto nosso, né? Se não der tempo para vocês também fazerem isso. Então, eu vou terminar agora, vocês entram nos grupos e comecem a mexer com isso. Tá bom? Tchau para vocês, até semana que vem. Se tiverem dúvidas, mandem no grupo que eu tento responder. Tchau, bora. Boa noite. Obrigada. Bora. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.